Coronel Jairo, Jairinho, Lava Jato, milícias e tortura a jornalistas. O vereador do Rio de Janeiro, Jairo Souza Santos Júnior, Dr. Jairinho, do Solidariedade, investigado pela morte do enteado Henri Borel, de 4 anos, já foi acusado de envolvimento com uma milícia do Rio de Janeiro. A informação é de Lauro Jardim, do jornal O Globo. Em 2008, uma equipe de reportagem do jornal O Dia foi torturada por milicianos na favela do Batã, na zona oeste carioca. Naquela época, o pai de Jairinho, o deputado estadual Coronel Jairo, ex-policial militar e ex-preso pela Lava Jato, foi acusado de ser um dos políticos envolvidos com os criminosos. No texto, Minha Dor Não Sai no Jornal, escrito para a revista Piauí em 2011, o fotógrafo Newton Claudino, um dos 2 jornalistas agredidos por 7 horas, relata a presença de Jairinho na sessão de tortura. Pai de Dr. Jairinho é um ex-deputado e coronel da PM, estava preso até 2019, é um dos caciques políticos do DEM, do famoso centrão político brasileiro, mas no caso específico dele, atuante na zona oeste aqui do Rio de Janeiro. Seu poder de influência amedronta a todos e, portanto, o histórico da família de Dr. Jairinho justifica a preocupação de que a investigação da morte do menino Henri Borel termine em pizza. O pai de Henri, Leniel, cobra da polícia uma apuração imparcial. A preocupação do engenheiro Leniel Borel com o andamento das investigações é mais do que justificável. O vereador Dr. Jairinho, de 43 anos, padrasto de Henri, não é um parlamentar qualquer. Ele ascendeu na política às custas do pai, que já acumulava poder e influência como coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro, e foi deputado estadual sucessivas vezes. Segundo o pragmatismo político, o coronel Jairo é conhecido na zona oeste do Rio, acusado de envolvimento com milícias. Foi um dos 10 deputados presos na Operação Furna da Onça por um suposto esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e loteamento de cargos públicos. Em novembro de 2018, a Furna da Onça, que mirou o esquema de corrupção de Sérgio Cabral, ex-governador do Rio, que está preso condenado a 332 anos de prisão, apontou que deputados recebiam mesada do então governador para votarem a favor do governo na Alerj, na Assembleia Legislativa do Rio. Na eleição daquele ano, Coronel Jairo foi o primeiro suplente na coligação entre o Solidariedade, seu partido, e o PTB. Contudo, por estar preso, não pôde assumir o mandato quando um dos eleitos, Anderson Alexandre, também do Solidariedade, foi para a prisão durante o mandato. Jairo conseguiu um habeas corpus em dezembro de 2019 e está solto. De acordo com o Ministério Público Federal, Coronel Jairo também tinha influência para nomeações em postos do Detran no Rio de Janeiro, situados nos bairros cariocas de Bangu e de Campo Grande. As nomeações feitas pelo parlamentar eram para chefes de unidades responsáveis pelas vistorias e para assistentes. Os funcionários indicados para os postos também atuavam em campanhas políticas do político, garantindo-lhe votações expressivas em suas regiões de influência para nomeações. Seguindo os caminhos do pai, o Dr. Jairinho já está em seu 5º mandato consecutivo. Mas voltando ao caso Henri Borel, o coronel Jairo não teve seu celular apreendido nas buscas da Polícia Civil pela 16ª DP da Barra da Tijuca neste caso. A polícia fez buscas e apreensões nas residências onde a mãe do menino, Henri Borel Medeiros, de 4 anos, que morreu no dia 8, e de Dr. Jairinho, que era padrasto da criança, estavam morando. O parlamentar alegou ao delegado Henrique Damasceno, titular da Distrital, que o aparelho já havia sido levado por agentes da Polícia Federal durante a Operação Furna da Onça, uma das fases da Lava Jato no Rio em 2018, quando foi preso. Coronel Jairo foi quem abriu a porta para Henrique e outros 2 policiais da 16ª DP. Na madrugada da Furna da Onça, em novembro de 2018, ele se internou em um hospital particular na Barra da Tijuca, onde foi preso, suspeito de participação no mensalinho da Assembleia Legislativa do Rio, na Alerj.
Segundo o Ministério Público Federal, o esquema movimentou 54 milhões em pagamentos para que deputados votassem com o governo. Jairinho tentou apoio até do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, para o seu caso, mas ele disse que não se envolveria no assunto, segundo Lauro Jardim, do Globo. Mas voltando à questão da milícia, reza a lenda que Coronel Jairo está entre os 5 mais poderosos chefes das milícias do Rio de Janeiro. Em 2008, o jornalista Newton Claudino, no jornal O Dia, uma colega sua, repórter, e mais um motorista da equipe foram escalados para uma pauta que tinha que ser cumprida sigilosamente: investigar um grupo de milicianos, policiais militares e civis, bombeiros, funcionários do sistema penitenciário que atuavam no Jardim Batã, uma favela encravada em Realengo, na zona oeste do Rio. Para investigar essa realidade, os 3 se mudaram para o Batã, onde alugaram uma casa. A equipe inventou profissões, socializou com vizinhos, criou laços, fez churrascos, sempre buscando obter informações, segundo eles, discretamente. Todos os dias passavam um boletim para o jornal, e até no próprio jornal poucos sabiam desta pesquisa de campo dos jornalistas. Até que um dia, um dos jornalistas começou a ter pesadelos e sonhar que seriam descobertos. Haviam feito fotos importantes já, como as que mostravam o castigo que a milícia impunha a usuários de droga, maconheiros que eram pintados de branco e mandados capinar e desfilar pelas ruas para ficarem marcados pela comunidade. Outros tinham que ficar sentados por horas sobre tijolos quentes. O chefe da milícia, que todos chamavam de 01, usava caibro, que chamava de Madalena. Os moradores tinham muito medo da Madalena, usada em surras públicas. Outro cacetete era jocosamente apelidado de direitos humanos, e assim sucessivamente coletavam mais e mais provas de corrupção da polícia e muito mais. Até que um determinado dia, ao falarem com seu diretor de redação sobre a possibilidade de envolvimento de um deputado e um vereador com a milícia, fez com que decidissem estender seu período por lá. Queriam provas indesmentíveis, disseram. 15 minutos depois deste telefonema, o jornalista relatou ter sido pego em frente a uma pizzaria vizinha à casa que alugaram ali no Batã. E já começaram apanhando muito. Gritavam que sabiam que o homem era jornalista. Mandaram trazer a repórter que estava no 3º andar. Ela resistiu e eles a agrediram fortemente, forçando-a a descer as escadas aos tapas e pontapés. Mas o homem era quem mais apanhava, segue o relato, porque chegou a beber cerveja com os milicianos em busca de informação. Demonstraram ódio por terem sido enganados durante 14 dias. Em seu relato, o jornalista contou que eles foram algemados, encapuzados com toucas pretas e enfiados no banco traseiro de um carro. Rodaram alguns minutos atrás da chave de onde seria o tal cativeiro para onde seriam levados, e que, para evitar a Avenida Brasil, seus sequestradores entraram em uma estrada vicinal com muitos quebra-molas e que no caminho apanharam ainda mais. Um deles brincava de roleta russa com um revólver na cabeça do jornalista. Então parece que o problema é com a família, respondeu o 01. Você vai morrer e precisa saber que foi alcaguetado por amigos de dentro do jornal. Vou provar. Você tem a sua baia de trabalho, as fotos de um dos seus 2 filhos tocando guitarra. Seus filhos são lindos. Você mora na Zona Sul? Disse, completando em seguida com o exato endereço do jornalista. Vocês são uns bundões. Foram alcaguetados por seus amigos. Temos informantes em tudo que é jornal e televisão. O jornalista conta que sentiu os chutes vindo de coturnos. O 01 saiu. À distância, bois mugiam, e começou o som da flauta e a voz de um pastor pregando, seguem os relatos do jornalista. A revista Piauí. Este homem que está com a faca em seu pescoço vai matá-lo. Entregue a sua alma a Deus e arrependa-se dos seus pecados. Teatralmente, um homem colocava a faca em seu pescoço cada vez que tocava a gravação, disse o jornalista, a revista que fez a matéria. Entre as sessões de torturas, haviam passado por 5 tribunais
tribunais, as ocasiões em que os milicianos se reuniam e julgavam qual seria o destino dos jornalistas. Nos 5, anunciaram a sentença de morte deles. Pretendiam levá-los para a favela do Fumacê, ali do lado, queimar seus corpos e dizer que haviam sido os traficantes que os mataram. Discutiram também convocar moradores do Batã para que fossem apedrejados em praça pública como traidores. Aí chegou aquele que todos chamavam de coronel, contou o jornalista. Pegaram as senhas de seu e-mail e do repórter. Leram todos os relatórios que passaram para o jornal. Eu falava das fotos que tinha tirado, descrevia-as com detalhes, a repórter contextualizava as informações que recolhera. A par de tudo, o coronel decidiu que iríamos sobreviver, mas tomamos mais porradas. Os milicianos ainda se referiam a outro chefe, a quem chamavam de comandante. Enfim, a narrativa deste episódio de tortura está em uma matéria na revista Piauí, matéria do próprio jornalista torturado. O título da matéria é Minha Dor Não Sai no Jornal. Mas para finalizar esta parte, a repórter torturada, no momento, reconheceu a voz de um vereador, filho de um deputado estadual, e ele a reconheceu. Recomeçou a porradaria. Este político me batia muito, perguntava o que eu tinha ido fazer na Zona Oeste. Questionava se eu não amava meus filhos. Os agressores estavam com toucas tipo ninja. Houve um momento em que achei que tinha morrido. Senti como se estivesse subindo para o céu, mas não era minha vez. Tive que voltar para contar. Deus fez que eu voltasse, contou a repórter. O relato das torturas dos jornalistas continuam. Enfim, não dá para julgar o depoimento de ninguém em relação a este caso, de absolutamente ninguém. O que se deve exigir é uma postura enérgica das autoridades policiais, dos nossos governantes e de todas as esferas de poder que possam interferir para que as investigações possam fluir e garantam a integridade física, psicológica de testemunhas, jornalistas, investigadores, possíveis juízes ligados ao caso. É isso que as investigações precisam fazer. Barulho, para que a integridade de toda a cadeia investigativa seja garantida em busca da verdade dos fatos, para que ela venha a ser exposta.